Da CCA, Comunidade Cristã Amor no Mogi Moderno, e você é muito bem-vindo, né? Você pode aqui falar conosco através do nosso chat, você pode dar o seu nome, você pode dar o seu cumprimento, você pode fazer perguntas, contar a sua experiência, pedir oração, aquilo que você necessitar. Então, nós estamos aqui para te ajudar, e como não podemos ainda, né, retornar às células presenciais, este mês de junho, aí estamos fazendo somente online. E a partir de julho, nós já vamos começar a abrir para algumas pessoas estarem conosco aqui no nosso templo, para termos as células presenciais, mas aqui porque o espaço é maior e nós podemos dar o afastamento, né, que é necessário, enfim, usarmos, né, desse recurso para nós voltarmos aos poucos para a célula presencial. E bem, nós estamos aqui, iniciamos na semana passada, né, o assunto Uma Igreja Família, baseada no livro, né, do pastor Carlito Paz, da IC de São José dos Campos, e esse livro, ou tema, né, que nós vamos abordar é essa família apostólica, profética e pastoral. E hoje nós vamos falar sobre a nossa cultura, inclusive uma lição que foi desenvolvida pelo pastor Arthur Azibeiro. E começamos aqui com uma frase, né, do pastor Carlito Paz, que diz: somos uma igreja família pastoreada por uma rede de células, sob os princípios dos 5 dons de governo. Então, o pastoreio na família CCA acontece através da rede de células, os grupos pequenos. A igreja, ela pode ser grande, ela pode crescer numericamente, mas para que seja pastoreada, ela precisa estar distribuída em grupos menores, grupos pequenos, que nós chamamos de célula. Mas, aliás, Ney, já dei a introdução e você nem não pôde cumprimentar. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui novamente. Vocês vão estar me vendo com esse óculos provisório, que eu vou usar para ler de perto. E eu quero agradecer a todos que estão nos acessando e quero elogiar a Camila, que ela é sempre pontual. É a primeira. É a primeira. Que Deus te abençoe, Camila, abençoe a todos que estão nos acessando nessa hora. Ok. E nós vamos então começar aí a desenvolver, né, o nosso estudo hoje. E essa frase que nós acabamos de ler, então, ela consolida, né, esclarece muito bem o que é para nós uma igreja família. E a cultura, quando nós falamos a cultura da CCA, nós estamos nos referindo ao nosso modo de ser como igreja local, né? Nosso estilo, nossos hábitos, nossos costumes, né? A visão que nós temos. Enfim, uma igreja local, ela difere de outra igreja local, de acordo com o chamado de Deus para aquela igreja local. Então, aqui na CCA, né, nós começamos a partir de uma visão, né, que veio do Senhor Jesus para mim, lá na década de 90, ou até um pouco antes, talvez. Então, esta visão é que deu a origem
a igreja. A igreja não surgiu sem a visão. Primeiro veio o chamado à visão, para depois a igreja surgir. E na verdade não foi uma igreja só que surgiu, mas surgiram 4 igrejas, né? Exato. E como seguidores de Jesus, nós precisamos desenvolver 2 tipos de cultura. Sim. Isso que é importante você absorver. Vamos desenvolver 2 tipos de cultura. A primeira é a cultura do reino de Sim. Deus, né? Você quer aumentar um pouquinho? A nossa referência, o nosso padrão, ele vem da sala do trono. Eu gosto de usar essa expressão. Porque senão o homem começa a inventar coisa da cabeça e acaba criando mais uma religião. Quando vem do trono, a inspiração vem de cima, a direção, o chamado, a confirmação, a constituição das autoridades que Deus vai estabelecer para o governo daquela igreja. Enfim, tudo começa na sala do trono, passa pela terra, expressa, manifesta o reino e a glória sobe para ele novamente. Isso. Ok? E a outra cultura que nós devemos desenvolver é a cultura da nossa igreja local. Então, isso é importante. Os princípios, né, que vêm do céu para nós, eles são os mesmos para todas as igrejas, para o corpo de Cristo como um todo na terra. Mas cada igreja local, a partir, né, dos seus fundadores, a partir daquele que iniciou a obra, né, e ela vai passando para outras gerações, é algo que deve ser mantido, porque é algo que vem do céu. Agora, como nós vamos aplicar a visão, aí vem a cultura da igreja local, o jeito, as pessoas que estão nela, né, os líderes que estão à sua frente. Então, isso vai dar, né, a cara da igreja local. Eu ia usar a expressão marca. Cada igreja local tem a sua marca, né? Porque senão fica tudo igual, né? E, por exemplo, numa igreja, um ministério pode se destacar mais do que os outros, porque nenhuma igreja tem todos, né? Então isso vai criando a história daquele trabalho. Eu creio que o que nós temos que abrir a nossa mente agora, né, para esse tempo que nós estamos vivendo, é que se a igreja local ela não tiver todos os 5 ministérios, ela deve buscar fora. Então, hoje nós temos, né, apóstolos internacionais, nacionais, e como nós temos profetas, isso, né? Nós temos mestres, nós temos evangelistas. Agora, pastor não. Pastor tem que ser local. E evangelista, todos na família CCA são chamados para a grande comissão. A grande comissão é para todos. Então, é para todos. Nós temos que entender agora o chamado do evangelista. Mas Deus é tão bom que aqui na CCA nós estamos vendo de tudo. Deus tem sido muito, muito bom para conosco, e nós temos pastores aqui que fluem nos diversos ministérios, nesses 5 ministérios. Nós não somos todos pastores de pastoreio, não somos todos apóstolos, não somos todos profetas, não somos todos mestres, mas temos estes ministérios aqui no nosso meio, sim. Depois que nós aprendermos melhor sobre os 5 ministérios, nós vamos reconhecer melhor as pessoas que fluem neles, né? E também não esquecer aquilo que você sempre fala para nós. No começo, se não tem... Faz tudo. Faz tudo. Porque o trabalho da igreja não para. Não. Nós não vamos ficar esperando Deus levantar esse ou aquele outro. Não, a gente tem que trabalhar
na sabedoria que a gente recebe de Deus. Aí, com o tempo, Deus vai trazendo o aperfeiçoamento. Ele vai separando. Separando. Eu posso dizer de mim mesma, quando eu recebi o chamado audível de Deus para dar início à igreja, e essa igreja veio já com a marca, né, da santidade. E muito forte, por sinal. Muito forte na CCA. Essa é uma marca forte na CCA. E eu então, no início, eu fazia de tudo. Eu limpava chão, recebia as pessoas, servia chá com bolachinhas, cuidava das crianças, né? E aí fui fazendo tudo, pastoreio, aconselhamento, atendimento, libertação, tudo que era necessário. Mas chegou ao momento agora em que Deus está me cercando de pastores, eu vou chamar genericamente, tá? Mas até esse nome não deveria ser genérico, porque quando nós falamos pastor, nós estamos falando do chamado pastoral, né? E entrou na igreja essa cultura de rotular todo mundo de pastor, quando na verdade nem todos nós somos pastores de pastoreio. O meu chamado maior é o profético hoje. Então eu estou fluindo muito mais no profético, não no pastoral. E o Péricles, no apostólico e no evangelismo, ele tem um chamado fortíssimo no evangelismo. Então, temos que respeitar o que tem o chamado de mestre. Eu tenho ensinado bastante na igreja, mas eu não me considero mestre. Eu acho que é uma unção que, se eu fosse realmente, eu cresceria muito nela. E não foi o que aconteceu. Então, eu ensino para a igreja local ter alimento e alcançar, não uma base doutrinária rudimentar, não gosto de entrar em temas de muita discussão, né? Enfim. Mas então, nós aqui da CCA e até mesmo antes, né? A gente é testemunha de que o ensino sempre foi um componente forte na igreja. Forte porque está ligado muito ao ofício do profeta. Então, mesmo que você tenha dito isso, mas você sempre trabalhou com muito zelo nessa área. Sempre ensinei, porque eu dou muita ênfase ao ensino, né? Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós evitamos cair em enganos, ou entrar por caminhos, né, de desvio aí da sã doutrina. Então, manter o rebanho bem alimentado, com o alimento correto, isso é função do líder, cuidar, né, do rebanho, estar atento ao que o rebanho recebe, ao que as ovelhas recebem. Mas voltando aqui ao nosso estudo, então no decorrer desses estudos, né, de célula aqui, nós vamos ter oportunidade de conhecer mais a fundo a cultura da nossa igreja local, a cultura da CCA, ok? E nós precisamos aí também lembrar que nós temos 3 aspectos, né, fundamentais na nossa cultura aqui dentro da CCA. A primeira é celebrações, segundo, células apostólicas e terceiro, os dons de governo, que agora nós estamos começando a implementar e chamar pelo nome correto e também reconhecer, não estou dizendo título, mas reconhecer o ofício que está na vida de cada indivíduo da liderança, cada pessoa da liderança, né? Principalmente entre os pastores. Primeiro, nós vamos falar das celebrações. E isso está baseado, tem todo um respaldo, sempre tem que ter um respaldo bíblico, em Atos 2:46, a primeira parte.
todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Então veja, a igreja primitiva, a igreja no seu início, lá no primórdio, essa igreja, ela não tinha prédios, né? Porque o cristianismo sai do judaísmo. O templo era do judaísmo, estava ligado aos rituais do judaísmo. Mas era o que eles conheciam, o que eles estavam habituados, né, a ver, e o local onde eles poderiam estar. Mas eles se reuniam também ali nas casas. Então, veja, igreja nas casas existe desde o início. Ninguém inventou isso, isso é desde o início. Não é modismo, não. Não é modismo, não. Não é uma coisa desse tempo. Sabe? Isso é desde a igreja nos seus primórdios. A igreja primitiva se reunia nas casas. Então, era célula. Era o modo celular. Sempre foi. E sempre teve um líder ali e um grupo pequeno. Para eles se juntarem num grupo maior, aí eles iam ao templo. Percebem? Pensa um pouquinho. Você tem várias células, ou seja, várias casas onde a igreja... Rede, né? Você tem uma rede. Quando a rede cresce num determinado sentido numérico, geográfico, eles criam uma congregação. Quem veio primeiro foi a célula, não foi a congregação. E esse é o método de crescimento. Esse é o método de crescimento da grande comissão que Jesus mesmo estabeleceu para os discípulos. E nós não podemos, né, sair da origem, dos fundamentos. Né? Então, na verdade, a igreja está voltando para os fundamentos. Isso sim. Isso porque ela saiu daquilo que deveria continuar, né? Por isso a igreja já passou por uma reforma e ela está precisando de uma outra reforma. O Espírito Santo hoje à tarde estava falando comigo que exatamente em cima desse assunto, que essa história que veio da reforma para cá, com 500 anos aí de acontecimentos, a ênfase foi em denominação. Foi. Em presbitério, coisa do tipo, organização, uma estrutura. Mas a igreja não nasceu assim. A igreja nasceu exatamente como nós estamos falando. Nas casas, pessoas se reunindo, um grupo, uma rede de células, aí você cria uma congregação. E aí, quando, né, a rede de células, né, forma essa congregação ou essa igreja local, então aí vai ter a celebração. Sim, a família. Aí que justifica ter a celebração. Exatamente. É quando toda a família se reúne para adorar a Deus junto. Como família. Coletivamente, como família. Entende? Então, por isso, a celebração, ela é uma consequência mesmo de ter as células, né? E interessante, né? Todos os dias... Todos os dias. Eu fico pensando, naquela época, eles tinham os mesmos problemas que nós temos. Todos os dias eles estavam juntos, tinha uma alegria envolvendo o coração das pessoas. E Deus se alegra com isso. O amor era tão grande a Deus, né? Que não era pesado. Não era pesado. Não era difícil. Eles faziam isso com alegria. Mas veja hoje... Hoje nós temos alguns problemas eles andavam a pé, eles eram todos de uma mesma região, né? Sim, Agora, hoje, né, nós estamos assim, as pessoas se deslocam, né? Às vezes de pontos distantes da cidade. Hoje precisa tomar condução, às vezes, para se dirigir ao templo. Exato. Então, traz custos. Nós temos hoje uma pandemia, os idosos não podendo vir, as crianças, as gestantes. Então, há momentos, né, na história da igreja que venham algumas modificações, ajustes que precisam ser feitos. Hoje nós estamos vivendo um ajuste, porque a igreja hoje está online. E a CCA que está online todos os dias. Também. Exatamente. Todos os dias. O trabalho continua.
Então, nós não paramos, nós estamos cuidando do rebanho, nós estamos alimentando, nós estamos ouvindo, nós estamos recebendo, né, as ligações, os comentários, as comunicações. Inclusive, o que mais está acontecendo na CCA, é bom que vocês saibam, muitos sonhos, muitas visões. E cada sonho bacana. O profético está crescendo muito na CCA. Por isso que eu creio que Deus está mesmo me separando mais para essa área, porque é uma área específica, né? Exato. E o segundo ponto aqui são as células apostólicas. Então, célula, só por ser célula, não, tem vários tipos de célula, mas a nossa célula, ela é apostólica. Exatamente. Então, Atos, né, que vai respaldar aqui o que nós estamos dizendo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Então veja, né, a igreja nas casas, né, as células, e estas células precisam ser apostólicas. E o que é isso? Então nós já fica claro aqui reconhecemos. Está aqui no finalzinho do versículo, tendo a simpatia das pessoas que estavam na volta. Isso fala de círculo de relacionamentos. Isso é apostolicidade. Influência. Se ninguém estivesse tendo simpatia por eles, ia ficar o mesmo grupinho. Poderia ser uma célula só de comunhão, né? É, de comunhão, que não tem nada. Começa é uma com bênção 5 também. e passa 10 anos com 5. Agora, essa simpatia vai atrair a relevância da igreja, da célula, na comunidade. O evangelismo por relacionamento. Por relacionamento, ok? Então, é isso que nós chamamos de célula apostólica. Então, e não é só o modelo celular, não é modismo e não é um modelo celular que aí, né, espalhou pelo mundo. É um estilo bíblico que vem lá da igreja primitiva. Essas células são apostólicas, porque ser apostólico é enviar. Isso. Então a pessoa chega à célula, como chega, ali o líder é o pai espiritual, é o pastor de pastoreio, tá? É o que faz pastoreio, ele vai acompanhar essa pessoa, vai orientar essa pessoa, vai cobrir com oração, vai aconselhar, vai ajudar em tudo que ela precisar e orientar até mesmo o circuito do discipulado que ela precisa fazer para ser equipada, para ser aperfeiçoada, para ser preparada e enviada para fazer o mesmo que o líder ali está fazendo, ou outras pessoas, porque o líder vai descobrir os dons, os talentos, as habilidades dessa pessoa, o chamado. Ele é o que pastoreia estas pessoas. Então, aqui na CCA, o pastoreio é realizado pelos líderes de célula. E também os serviços dentro da igreja local, a forma de cada um servir, é o líder de célula também que descobre. Isso é garimpado lá na célula. Tudo na célula. Então aí o líder fala, poxa, né? Então você gosta dessa área, você gosta de cantar, então já vai procurar o Ministério da Música, o líder do Ministério da Música apresenta ali essa pessoa, enfim, é ele que essa integração, ela é algo tremendo. Maravilhoso, é da congregação para a célula e da célula para a congregação, é dinâmico. É muito dinâmico. E aquele novinho que chegou, em pouco tempo,
ele vai poder estar fazendo o mesmo que aquele líder de célula. Pastor, aqui a gente tem que enfatizar por que nós falamos no modelo celular apostólico, porque isso faz toda a diferença. Por exemplo, frequentar uma igreja, nós já sabemos como é que é. Você vai, frequenta e volta para casa. Né? Não basta. Você pegar o rebanho e dividir em grupos e ficar por isso, também nós já conhecemos isso. Esse modelo também. E esse modelo também não funciona, não é mesmo? O modelo que funciona é quando as pessoas são agregadas, integradas, discipuladas, preparadas e já entrando nessa cultura de compartilhar o evangelho, caindo na simpatia das pessoas e expandindo o reino. É essa cultura, essa mudança de pensamento que nós precisamos introduzir, entranhar dentro da nossa vida, da vida daqueles que nós estamos trabalhando, com quem nós estamos trabalhando, para que isso flua naturalmente aqui na CCA. Não precisa mandar, é normal. Agora eu quero trazer um esclarecimento. São todos pastores de pastoreio? Não. Não são. Haverá na célula pessoas que não têm chamado pastoral. Então nós não podemos obrigar que a pessoa seja pastor quando ela não tem esse chamado de pastoreio. Então eu digo aqui, todos vão ser líderes de célula? Não. Porque se a pessoa não tem essa facilidade de liderar, porque célula lidera, tem que liderar, é um líder, ele tem que ter esse chamado de liderança. Então, nem todos vão liderar uma célula, e não se preocupe se esse não entra em crise por isso. Não entre em crise se você não tem esse chamado. Você vai fazer na CCA outra coisa, aquilo que Deus colocou dentro de você, para você ser e fazer. Entendeu? Então, aqui já deixamos bem claro que os dons ministeriais são dados por Jesus. E o importante é que cada um descubra qual é o seu. E você só vai exercer se você souber qual é o seu chamado. E vai agir, atuar naquela área. Não tente ser outra coisa, outra pessoa, ter o chamado de outra pessoa, porque isso não vai dar resultado. Agora, tudo bem. Agora, ganhar almas, isso daí ganham. Não é esse chamado é para todos. Eu estou falando só dos 5. Isso, ela está falando dos 5 ministérios que Jesus levanta para a edificação do corpo de Cristo. Tudo bem, mas eu posso ajudar o meu pastor? Posso. Opa! Eu posso ajudar o meu líder de célula? Posso. Eu posso visitar pessoas, orar por pessoas, falar de Jesus, falar do que Jesus está fazendo na minha vida? Posso. Então todos estão envolvidos. No evangelismo, sim. Então, e no evangelismo haverá aquele que se destaca. Por quê? Porque ele tem o ofício de evangelista. Então esse se destaca. Ele vive sua vida no seu cotidiano evangelizando. Isso. É uma marca, né? E essa marca vem de cima, viu? Vem do Senhor Jesus Cristo, né? Que os 5... Para a gente deixar isso bem... Agora nós vamos entrar exatamente nos 5 dons de governo. Os 5 dons de governo. E Efésios 4, 11 e 12 diz: e ele designou, esse ele é Jesus. Porque se você ler os versículos anteriores, está falando do Senhor Jesus, né? O cabeça da igreja. Cabeça da igreja. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele não chamou todo mundo aqui de pastor. Ele chamou apóstolo de apóstolo, profeta de profeta, evangelista de evangelista, mestre de mestre e o que pastoreia de pastor. Agora, a igreja desviou disso daqui e rotulou todo mundo como pastor.
E hoje nós estamos aqui na CCA chamando todos os pastores de pastor, sem reconhecer o chamado de cada um, né? Então é um título genérico, né? Ele não aponta, porque o apóstolo é chamado de pastor, o profeta é chamado de pastor, o evangelista é chamado de pastor, o mestre é chamado de pastor e o pastor é chamado de pastor. Então isso gera confusão. Exatamente. E perdemos aquilo que nós falamos em ocasiões anteriores, que o nome carrega uma carga profética. Verdade. Não é mesmo? Você falou do seu nome, eu comentei do meu. Então essa carga profética, o Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus, ele sabe que quando eu falo profeta, eu estou falando de uma unção, de uma carga espiritual. De um chamado e de um chamado ofício específico, de um ofício espiritual. Quando você chama todo mundo de pastor, é muito genérico, e não foi isso que Jesus instituiu. Jesus instituiu 5, né, ofícios de governo. E tudo isso com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, esses 5 ministérios precisam estar na igreja local para edificar, né, o rebanho que está ali, as pessoas que fazem parte dessa família espiritual. E é a partir das células. As células são o coração aqui da CCA. Então, a partir das células é que todos são inspirados, são motivados, são encorajados, né, para se empenhar, né, em buscar, em crescer, em descobrir o chamado de Deus para a sua vida. Pode ser, né, um chamado aí para os 5 ministérios, que são esses, né, que Jesus citou, e podem ser outros serviços também que são prestados aqui dentro. Que são importantes. E são importantes, né? Como a administração, como o dom de misericórdia, enfim, há outros dons. Agora, os dons espirituais, quem concede é o Espírito Santo. Então são aqueles 9 dons lá de Coríntios, de 1 aos Coríntios, né? Então não vamos confundir com 5 ministérios que são ofícios de governo, dados por Jesus, pelo Senhor Jesus Cristo, e é para toda a vida. Okay? Então isso nós estamos estudando também. Na quinta-feira, né, na ativação profética, no ministério profético. Eu quero compartilhar uma coisa que o Espírito Santo chamou a minha atenção quando eu estava estudando esse capítulo, não é? Quando você fala com o fim de preparar os santos somos nós, pessoas. São aqueles que fazem parte de Deus, nascidos, né, da igreja local, com uma finalidade, para que eles possam trabalhar com excelência, com zelo, com resultado. Para quê? Para que a igreja seja edificada. Tudo bem? Você entendeu o final desse versículo. O que o Espírito Santo me chamou a atenção foi um engano que às vezes circula no meio dos desigrejados, que acham que podem crescer, amadurecer e fazer o trabalho que tem que ser feito isolados. Ah, sim, nós vemos muito nos mestres, né? Exatamente. Mestre e evangelista. Porque você às vezes se acha tão espiritual que você se abstém. Não precisa do corpo, né? Não precisa do corpo. Por mais que eu entenda de teologia, por mais que eu tenha estudos e tal, experiências com Deus, eu preciso dessa igreja local, porque é aqui que Deus vai promover o meu crescimento. Eu preciso de pastores, eu preciso de irmãos, eu preciso de gente que faça mentoria na minha vida, que peça relatório daquilo que eu estou fazendo. É assim que a gente cresce. Sozinho, andando sozinho, ou ficando em casa sozinho, achando que está servindo a Deus, assistindo vídeo aqui e ali. Não, eu posso assistir vídeos, mas eu tenho que estar numa igreja local, assumir o compromisso com a família.
Isso. Por isso que nós estamos aqui no ano da família. Tanto a biológica quanto a espiritual. Então, né, a biológica, nós sabemos, é a nossa família de sangue, mas a espiritual é a nossa igreja local. Então, né, não deixei de vos... Né, não deixa de congregar. Congregar, porque isso é uma ordenança para nós. Né, que nunca fique sem cobertura pastoral. Essa coisa de ser independente é muito perigosa. Porque o inimigo pode se aproveitar e trazer engano na minha vida, na tua vida. Esteja debaixo de uma liderança forte, de uma liderança firme, para que o teu crescimento seja uma bênção. Não é? Agora nós queremos deixar bem claro que a igreja local precisa desses 5 aí dons de governo. Precisa dos 5. Se ela tiver só o pastor de pastoreio, não tiver o apóstolo, não tiver o profeta, não tiver o mestre, não tiver o evangelista, ela não vai suprir todas as necessidades do rebanho, das ovelhas, das pessoas. Se ela tiver só o apóstolo também não, se ela tiver só o profeta também não, então precisa ter os 5 dons de governo ali presentes na igreja local. E eu louvo a Deus pelo que está acontecendo na CCA. Está chegando um momento que nós estamos destacando esses ofícios aqui dentro da CCA. Então, isso vai ajudar muito vocês a reconhecerem, né, esses ofícios aqui dentro da CCA. E vamos aqui, olha, onde nós queremos chegar. Aqueles que têm um chamado para apóstolo, para o ofício de apóstolo, e o chamado vem do Senhor Jesus, vão andar com apóstolos, porque eles vão fluir melhor. Eles vão crescer muito mais, né? Os que têm o chamado para o ofício de evangelista vão andar com o evangelista. O evangelista é responsável por treinar a igreja para fazer evangelismo. Isso. O profeta é responsável por treinar a igreja local para fluir nos dons espirituais. Essa é a função do profeta, não é função do pastor, de pastoreio, mas do profeta. O ensino deve estar com o mestre, entende? E as coisas vão fluir assim. E quem tem chamado para o ensino vão se aproximar do mestre. O mestre vai treinar os outros para mestres. Por quê? E pastor treina para pastoreio. Também. Tá? Então ele só vai lidar com os que têm os dons para pastoreio. E cuidar de todo o rebanho, porque o pastor cuida do rebanho. Pastor, ele só quer saber da ovelha. Ele só enxerga a ovelha, ele só pensa na ovelha. Né? Então ele gosta do cheiro de ovelha. Tá? Isso é um dom que é colocado na pessoa por causa do chamado. Agora, por isso que eu disse que nem todos vão liderar célula. Vai liderar célula quem tem esse chamado, que gosta de gente, que gosta de estar com pessoas. Tá? E tem outros ofícios que já não são tão ligados a isso. Né? E todos são importantes. E todos são necessários na igreja local. Mas uma coisa que o Espírito Santo está me dizendo agora, pegando o gancho que você está desenvolvendo, alguém poderia sugerir, não, se a nossa igreja não tem profeta, a gente chama um de outra. Não, a gente Isso não funciona. Não tem mestre aqui, nós vamos ligar para fulano que tem esse ministério. Tem muito material publicado. Não, a gente tem a internet, tudo bem, mas não é isso. Os dons de governo, eles têm que estar estabelecidos na igreja local para que ela cresça sadia. Eu não posso ficar andando de muleta, porque aquele profeta de outra igreja ou aquele mestre de outro ministério, nem sempre ele vai poder me socorrer quando eu preciso. E Deus fala
com a liderança. E nós já dissemos aqui na aula, né, no curso do Ativação Profética, que a base, quem lança o fundamento da igreja local é o apóstolo, o profeta, né, e o mestre. Tá? Na ordem é apóstolo, profeta, mestre. Depois os operadores de sinais e maravilhas, que aqui entra o evangelista, e depois os pastores, que cuidam do rebanho. São os que lideram as células da CCA. Quem vai governar as células? Quem vai dar direção, estar na função de dirigir, aí tem que ser alguém com um chamado pastoral. Não vai ser o profeta, e nem vai ser o apóstolo, e nem vai ser o evangelista, e nem vai ser o mestre. Mas o pastor também não pode entrar na área do profeta, não pode entrar na área do apóstolo, não pode entrar na área do evangelista e nem do mestre. Cada um no seu chamado. Exatamente. E respeitando o ofício, o chamado do outro. Para que o outro prospere. E todos os 5 trabalhando em harmonia. Isso. Com honra, com respeito, sem exigir que o profeta tenha marcas do pastor de pastoreio. Não tem. Deus não deu essa unção, deu a de profeta. Assim como você não pode exigir do mestre ou do evangelista. O evangelista é o que ganha e solta. O evangelista, se você... Então o pastor tem que receber a ovelha que o evangelista ganhou. O evangelista ganha, mas se você não integrar a pessoa à igreja local, se perde o trabalho. O evangelista não para, ele está sempre em movimento. Verdade. Agora o líder de célula, que tem esse chamado pastoral, ele se fixa. Ele atrai o Ele atrai, ele cuida, ele vai atrás, ele não sai daquele território. E não vai falar que está fazendo tudo sozinho. Não, isso não existe. Tá? Quem ganhou foi o evangelista. Você está pastoreando. Certo? O ensino, por exemplo, o pastor, né, que não tem o dom de ensino, ele não é mestre. Então as ovelhas precisam aprender com quem? Com quem tem o chamado de mestre. Respeitando o chamado, respeitando o ofício, respeitando o que veio do Senhor, nós vamos desenvolver uma igreja local sadia, madura, aperfeiçoada, como está aqui em Efésios, né? Equipada. Você imaginou uma igreja assim, em que o apostólico flui, o profético flui, né? O evangelismo flui, o cuidado, o pastoreio flui, o ensino flui? É uma igreja que tem tudo, que satisfaz todas as necessidades das pessoas. E ainda pode socorrer outras, né? Mas 2 coisas me chamaram a atenção aqui no estudo, no texto do Carlito Paz. Promoção e honra. Quando a gente fala de cooperação entre os ministérios, nós temos que cultivar essas 2 coisas. Promover, quer dizer, cooperar para que o outro prospere, e honra para aqueles que estão governando. Sem essas 2 coisas, nós vamos ficar batendo cabeça. Mas é para onde nós estamos indo, né? Com a graça de Deus, a direção do Espírito Santo sobre nós, nós estamos indo nessa direção. Vamos concluir dizendo aqui o texto de Atos 2:47, a segunda parte, que diz: e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Todos os dias, hein? Olha, todos os dias Deus... Tinha peixe novo no Deus aquário. Enviando, né? Isso é bom. Deus trazendo as pessoas, que maravilha. Por quê? Porque a igreja está agradando a Deus, está fazendo tudo como Ele instituiu, né? E então nós precisamos aqui captar essa visão que vem do céu. Isso. Os 5 governos vêm do céu,
não é da cabeça de ninguém, vem do céu. E foi o Senhor Jesus quem instituiu. Então, se a igreja local, ela tiver esta visão baseada nos ensinos de Jesus e for ensinando, né, para as pessoas, trazendo para a cultura, né, do reino de Deus, né, o reino dos céus e a cultura da igreja local alinhada com o céu, nós vamos ter realmente, né, uma igreja triunfante, uma igreja que rompe, uma igreja com marcas de relevância, uma igreja que vai fazer diferença e uma igreja para onde o Senhor terá o maior prazer de enviar aqueles que vão sendo salvos diariamente. É lógico. O Claro. Senhor sabe, Ele entende do negócio, hein? Então a visão, ó, é muito maior do que a gente, né, vendo aqui só no nosso mundinho microscópico, entendeu? Exatamente. Então é importante, né, que ali na célula cada pessoa seja desenvolvida, seja incentivada, seja observada, seja cuidada, para que ela possa crescer, para que ela possa vir a ocupar realmente o chamado de Deus para a sua vida, né? Amém. E vamos aqui para a reflexão. Qual decisão posso tomar hoje para contribuir com a expansão do reino de Deus e da minha igreja local? Agora aqui eu quero chamar a atenção e fazer uma ressalva. Ah, eu ganho pessoas, mas elas vão para outras igrejas. Ué, por quê? Nós ganhamos por relacionamento. Às vezes sim, né? A pessoa é de outra cidade, Sim, claro. Claro. Bairros muito distantes. Por isso que a igreja precisa ir lá para a ponta, né? Mas a gente tem que ter alvo. Tem. Tem que ter foco. Tem que ter o foco. Então, vai abrir congregações? Vai sim. Porque às vezes para chegar no templo o custo fica elevado para uma família inteira vir. Mas a nossa visão, ela vai chegar até onde tiver pessoas, famílias, casas nos recebendo. Porque nós temos uma visão e queremos propagar esta visão. Entende? Então as células, elas vão para todos os bairros. E a igreja vai através da célula. Nós temos aqui célula em vários bairros da cidade. E quando num bairro começa a crescer o número de células, e ali vão se juntando, somando 100 pessoas, 50 pessoas, é claro que uma congregação será aberta ali. E haverá alguém destacado para estar aí cuidando, né, dessa igreja local. Então, nós não queremos estar trancados dentro de 4 paredes. Nós queremos sair para alcançar a nossa cidade. Nós temos um alvo maior: conquistar Mogi para o Senhor Jesus Cristo. Amém. E isso nos motiva, então, a avançar e espalhar as células. Por isso, para chegar à célula, nós temos um outro plano. Esse já é do evangelismo. Casas de paz. Exato. Né? Vamos onde? Para as casas. Estamos entrando nas casas. Por exemplo, se uma pessoa, ela fala: olha, eu gostaria de aprender sobre Jesus, eu gostaria de conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Olha, mas eu gostaria que fosse aqui na minha casa. Perfeito. Nós enviamos alguém até a sua casa. Perfeito, vamos lá. Tá? A hora que pudermos voltar aí às reuniões, né, nas casas, então nós vamos voltar às casas de paz, porque é o nosso modo de evangelizar. É a nossa cultura de evangelismo. Não é a única. Não é a única. Mas as casas de paz se transformam em novas células.
Exato. É assim que nós crescemos a célula. Não é que uma célula cresce e a gente racha no meio. Não, não é isso. Nós enviamos os líderes de casa de paz que se tornarão líderes de célula. Essa é a nossa cultura, essa é a nossa visão. E nós estamos, assim, muito empenhados nessa visão. É interessante. O compromisso com o reino de Deus é o compromisso com a minha igreja local. Eu vou ganhar para a minha igreja local. Não. Eu vou trazer essa pessoa para estar perto de mim, para que ela cresça, para que eu ajude no seu crescimento e no seu desenvolvimento. Exatamente. Okay? E para aplicação, considere neste mês inscrever-se para participar de um dos nossos cursos, né, do circuito discipulado, e principalmente o curso de células apostólicas. Né? Se eu tenho um chamado para cuidar de pessoas, então eu vou ser um líder de célula. Para ser um líder de célula, eu preciso ser preparado. E o preparo é fazer o curso Liderança de Célula, ok? Os cursos presenciais, né, nós não estamos tendo, mas logo. Agora em julho a gente já começa aí a trabalhar nesse sentido. Exatamente. E podemos disponibilizar também os cursos online. Também. Só que depois nós teremos que ter algum tipo de avaliação presencial, né? Para que a gente possa ver se realmente o conteúdo foi absorvido. E para indicação, então, se você ainda não serve, né, num dos nossos ministérios, e como nós não estamos tendo as nossas reuniões maiores, né, da celebração, hoje está limitado o número de pessoas, então, quando voltar, aí tem muito serviço, né, para fazer. Sim. Aqui nós temos pessoas que ficam no estacionamento, né, guardando lá, nós temos pessoas da segurança, nós temos pessoas na recepção, nós temos pessoas aí em diversos serviços, né, dentro das nossas celebrações, das nossas reuniões. Então, quando voltarmos, já pensa nisso, né, onde é que eu vou me encaixar para poder, né, realmente ser da família, não ser meramente uma visita. E vamos orar aqui, Ney, você podia estar orando, pedindo a Deus, né, que esteja dando discernimento às pessoas dentro da CCA, para descobrirem esse chamado, essa, né, essa aptidão aí que Deus está colocando já nelas, ou já colocou até. E você ainda não ouviu, mas Ele já está falando. Amém? Pai, em nome de Jesus, como filhos, nos colocamos diante de Ti, clamando pela direção do Espírito Santo no coração de cada um que nos ouve nesta hora. Falando, tirando aquela cerinha do ouvido, para que todos possam ouvir a Tua voz, Senhor. A voz que chama, que capacita, que traz ferramenta, que equipa, para que sejam bem-sucedidos naquilo para o qual o Senhor os chamou. Ó Deus, Tu és o maior interessado no sucesso de cada um. Amém. Porque o sucesso de cada um é o sucesso que contribui para a Tua glória. É verdade. E eu sei, Pai, que o Espírito Santo está trabalhando dia e noite para que isso aconteça. Amém. E eu oro, Pai, para que a sensibilidade de cada um seja desenvolvida, seja arraigada, aprofundada, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz, todos nós possamos ter sonhos, visões, ouvir audivelmente a Tua voz, para que essa igreja exploda, Senhor, na unção, no mover profético, no mover do milagre, ó Deus, crescendo para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. E que o Senhor traga sabedoria na vida do pastor Périx, na vida da pastora Valdiva, para estarem conduzindo essa congregação
com sabedoria, com temor, com reverência, com zelo, ó Deus, motivando, encorajando, ó Deus, animando, Senhor, cada um, para que todos possam ser a melhor versão que o Senhor mesmo tem no coração. Amém. E eu te agradeço, Pai, e eu sei que isso vai ser uma bênção para Mogi das Cruzes e para essa região, a nossa presença aqui na CCA, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Você pode se despedir, eu já... Bom, pessoal, foi um prazer enorme, eu vi tanta gente palavra? aí, Não, né? colocando comentários. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, que você tenha uma semana assim de muita sensibilidade, sonhando, tendo sonhos, visões, ouvindo a voz de Deus. E olha, é só o começo, porque Deus tem muito mais para nós, ok? Um abraço a você. Também me despeço aqui de vocês, né? Desejando aí que o Senhor derrame sobre sua vida esse entendimento, né? Que é uma cultura, a CCA está dando aí um passo a mais, né? E nós estamos bem atentos e conscientes do que nós estamos fazendo. E eu sempre oro muito pedindo que o Senhor confirme, porque eu tenho muito temor de Deus para não fazer nada errado e para não levar as ovelhas para pastos que não sejam verdejantes e nem para águas que não sejam de descanso. Então, eu recebi uma visão esta madrugada muito longa e detalhada e eu vou compartilhar na quinta-feira no Profético. Ok? E vou trazer a visão e a interpretação também. Deus abençoe.